A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E chegamos ao dia 365 do nosso podcast A Bíblia em um ano, ou seja, este é o último dia do nosso plano de leitura. Você que chegou até aqui acompanhando todos os dias, ouvindo, lendo conosco, está completando, portanto, a leitura de toda a Bíblia, sem deixar nada de fora. A você que tem nos acompanhado, que chegou até este último dia, o nosso agradecimento e parabéns pela sua perseverança. E queremos rezar também para que não apenas sejamos perseverantes ou apenas tenhamos cumprido uma tabela fazendo a leitura de toda a Bíblia, mas que sejamos de fato fiéis à escuta atenta da palavra de Deus em nossas vidas. Que a escuta da palavra de Deus nos leve a aprofundar o nosso relacionamento com Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Que também a escuta atenta e fiel da palavra de Deus nos leve a aprofundar a vivência de fato da nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que vivemos, daquilo que celebramos também na liturgia, daquilo que experimentamos na oração. Deus abençoe a sua caminhada de fé e continuemos unidos em oração. Para este último dia, portanto, vamos terminar a leitura do livro do Apocalipse nos seus dois últimos capítulos, 21 e 22, também os últimos capítulos da carta aos Hebreus, ou seja, os capítulos 11, 12 e 13, e finalizaremos com a leitura dos últimos versículos do livro dos Provérbios, no capítulo 31, os versículos 30 e 31. Livro do Apocalipse, capítulo 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo. E ouvi uma voz forte que saía do trono, dizendo: Esta é a morada de Deus com os homens, e ele morará junto deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos.
A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas de antes passaram. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Depois disse: Escreve, pois estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, gratuitamente eu darei da fonte da água da vida. É essa a herança do vencedor, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles é no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veio a mim um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as últimas pragas. Ele falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu brilho era como de pedra preciosíssima, como de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha grande e alta e com 12 portas. Sobre as portas havia 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado do norte, 3 portas do lado do sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que estava falando comigo usava uma vara de ouro para medir a cidade, as portas e a muralha. A cidade é quadrangular, com o comprimento igual à largura. O anjo mediu a cidade com uma vara, 12.000 estádios, sendo iguais o comprimento, a largura e a altura. O anjo mediu a muralha, 144 côvados em medidas humanas, usadas pelo anjo. A construção da muralha era de jaspe, e a cidade de ouro purificado como cristal puro. Os alicerces da muralha da cidade eram ornamentados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta de uma única pérola. A praça da cidade era de ouro purificado como cristal transparente. Não vi santuário na cidade, pois o seu santuário é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra levarão a ela sua glória. Suas portas não precisam ser fechadas cada dia, pois aí não haverá noite, e a elas serão levadas a glória e a riqueza das nações. Nunca entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Ele mostrou-me um rio de água da vida, que brilhava como cristal e brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e em ambas as margens do rio, cresce a árvore da vida, frutificando 12 vezes por ano, produzindo cada mês o seu fruto, e suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldição alguma. Na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos poderão prestar-lhe culto. Verão sua face, e seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não mais se precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai iluminá-los, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E ele me disse: Estas palavras são dignas de fé e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que eu venho em breve.
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem viu e ouviu estas coisas, e tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que a mim as mostrava. Mas ele me disse: não faças isso. Eu sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas e aqueles que guardam as palavras deste livro. A Deus é que deves adorar. E Jesus disse-me: não deixes sob sigilo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo marcado está próximo. O injusto continue praticando a injustiça, o sujo continue a sujar-se, e que o justo continue praticando a justiça, e o santo continue santificando-se. Eis que venho em breve trazendo comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas vestes, pois assim poderão fruir da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os devassos, os assassinos e os idólatras, e todos os que amam a mentira e a praticam. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar este testemunho sobre as igrejas. Eu sou o rebento e a raiz de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve também diga: vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba gratuitamente a água da vida. A todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão aqui descritas. E se alguém retirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe retirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Carta aos Hebreus, capítulo 11. A fé é fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas. E graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem passar pela morte. Não mais foi encontrado porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os de sua casa. Pela fé ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde iria. Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade de sólidos alicerces, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara fosse estéril, e ele mesmo já tivesse passado da idade, tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim, de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia na praia do mar. Todos estes morreram firmes na fé. Não chegaram a desfrutar a realização da promessa, mas puderam vê-la e saudá-la de longe. E se declararam estrangeiros e peregrinos na terra que habitavam.
Os que assim falam demonstram estar buscando uma pátria, e se estivessem referindo-se à terra que deixaram, teriam oportunidade de voltar para lá. Agora, porém, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois até preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que terás a tua descendência. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho como prefiguração. Foi pela fé também que Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas futuras. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando-se na extremidade do cajado, prostrou-se em adoração. Pela fé, José relembrou já no fim da vida o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus restos mortais. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram a beleza do menino e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a tirar proveito passageiro do pecado. Isto porque considerava a humilhação do Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois ele tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme, como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão com sangue, para que o exterminador dos primogênitos do Egito não matasse os de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé, ruíram os muros de Jericó após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque ela acolheu bem os israelitas que vieram reconhecer a região. Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar ainda sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados como promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados ou recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as cadeias, as prisões, foram apedrejados, serrados ou passados ao fio da espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos, atribulados, sofrendo privações. Eles, dos quais o mundo não era digno, erravam por desertos e montanhas, pelas grutas e as cavernas da terra. No entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, não alcançaram a realização da promessa. É que Deus estava prevendo algo melhor para nós. Não queria que eles alcançassem, sem nós, a plena realização. Capítulo 12. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor.
Não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Ademais, tivemos os nossos pais humanos como educadores, aos quais respeitávamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para que tenhamos a vida? Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia, por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de participarmos de sua própria santidade. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém fique privado da graça de Deus e que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. Não haja ninguém dado à prostituição, nenhum profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu seus direitos de filho primogênito. Sabeis como, depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois, embora a implorasse com lágrimas, não encontrou oportunidade de reparação. De fato, não vos aproximastes de um fogo palpável e ardente, de escuridão, treva e tempestade, da trombeta retumbante e do clamor das palavras que os ouvintes suplicaram não continuasse. Com efeito, não conseguiam suportar o que era ordenado. Até um animal que toque no monte será apedrejado. O espetáculo era tão medonho que Moisés disse: Estou apavorado e tremendo. Vós, ao contrário, vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Vós vos aproximastes de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição, de Jesus, o mediador da nova aliança, e da aspersão com um sangue mais eloquente que o de Abel. Cuidado, não deixeis de escutar aquele que vos fala. Os que recusaram escutar aquele que os advertia na terra não escaparam do castigo. Menos ainda escaparemos nós do castigo, se voltarmos as costas a quem nos fala do céu. Aquele cuja voz então abalou a terra agora diz: Ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas também o céu. A expressão ainda uma vez anuncia o desaparecimento de tudo aquilo que participa da instabilidade do mundo criado, para que permaneça só aquilo que é inabalável. Já que entramos na posse de um reino inabalável, sejamos gratos, e assim servamos a Deus de modo a agradar-lhe, com piedade e temor, pois nosso Deus é um fogo devorador. Capítulo 13. Perseverai no amor fraterno. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos, sem o perceber. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, pois Deus julgará os libertinos e os adúlteros. Que vossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com segurança: O Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me um ser humano? Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos falaram a palavra de Deus. Considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não vos deixeis extraviar por qualquer espécie de doutrina estranha, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por regras alimentares das quais nenhum proveito tiraram aqueles que as seguem.
Nós temos um altar, do qual não se podem alimentar os que servem à tenda. Pois os corpos dos animais cujo sangue o sumo sacerdote leva ao santuário para a expiação do pecado são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus sofreu do lado de fora da porta, para com seu sangue santificar o povo. Vamos, portanto, sair ao seu encontro fora do acampamento, carregando a sua humilhação. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da que está por vir. Por meio de Jesus ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais da prática do bem e da partilha, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos dirigentes e segui as suas orientações, pois eles velam por vós como quem há de prestar contas. Que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, o que não seria vantajoso para vós. Orai por nós. Estamos confiantes, com a consciência tranquila e querendo fazer o bem em tudo. Orai com insistência ainda maior, para que eu possa voltar até vós quanto antes. O Deus da paz reconduziu dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus. Que o mesmo Deus vos torne aptos para todo o bem, a fim de fazerdes a sua vontade. Que Ele realize em nós o que lhe é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Exorto-vos, irmãos, para que recebais com paciência este discurso de exortação. Aliás, foram poucas palavras que vos escrevi. Ficai sabendo que foi posto em liberdade nosso irmão Timóteo. Se ele vier depressa, irei com ele fazer-vos uma visita. Saudai todos os vossos dirigentes e todos os santos. Saúdam-vos os da Itália. A graça esteja com todos vós. Livro dos Provérbios, capítulo 31, versículos 30 e 31. O encanto é enganador e a beleza passageira. A mulher que teme o Senhor, essa sim merece louvor. Dai-lhe do fruto de seu trabalho, e suas obras a louvem nas portas da cidade. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje os capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Aqui nós vemos a Nova Jerusalém, lugar de um profundo relacionamento entre Deus e as pessoas, tal como o do esposo com a esposa. É uma nova vida, não para depois, mas para agora. Aparece aqui a imagem da tenda. No Antigo Testamento havia uma tenda própria para Deus, agora é uma só. Deus está no meio do povo. Agora a justiça se faz. Deus partilha daquilo que tem. A água viva e a verdade prevalece. Inclusive no versículo 8, encontramos uma lista de 8 inimigos da verdade, tendo seu ápice no 8º, que é a mentira, filha do dragão e irmã da besta. A partir disso, há uma tentativa de descrever uma cidade perfeita, que é a esposa do Cordeiro. Essa cidade, que desce do céu para a terra, é a realização do projeto de Deus na história. A descrição da cidade santa é longa para mostrar que é aquela que é capaz de mudar de vida para viver a vida de Deus. Vejamos algumas características. A muralha, ou seja, ela é protegida. 12 portas, cada uma com um anjo. É um número perfeito sob a proteção de Deus. 3 portas para cada um dos 4 lados. É um número perfeito também. Ela é quadrada, também símbolo da perfeição. Ouro puro, é raridade, é única. O templo ganha um novo significado. É o próprio Senhor e suas portas estão abertas a todos aqueles que o aderirem pela fé. No capítulo 22, aparecem as imagens do rio e da árvore da vida, remetendo ao paraíso terrestre, para mostrar o novo paraíso. A vida que nasce de Deus atinge a todos. A apresentação da cidade santa ou esposa do Cordeiro termina com uma afirmação.
A lei da vida está escrita no coração de cada um. No epílogo, a partir do versículo 6, são retomados os principais temas. Segundo o autor José Bortolini, o qual eu usei para refletir acerca desse livro, nós encontramos 7 chaves para compreender o livro. São a resistência, a denúncia, a celebração, o testemunho, a felicidade, a urgência e a esperança. Conclui com o desejo ardente das comunidades: "Vem, Senhor Jesus", o qual expressa a esperança no mundo novo. Dizem isso após a garantia dada por Jesus: "Venho muito em breve". Aqui nós concluímos o livro do Apocalipse, e algo que precisa ficar muito claro para nós: esse livro não é para pôr medo, não é para assustar, mas é para nos encorajar a continuarmos as nossas lutas nesta vida, porque nós somos feitos para o céu. A nossa vida eterna nos aguarda. Enquanto estamos aqui, lutamos, vencemos as tribulações, para, juntos de Deus, podermos gozar da vida eterna. Refletimos também sobre os últimos capítulos de Hebreus, 11 a 13. Aqui trata da resposta do cristão, ou seja, a adesão pela fé, que pressupõe a perseverança. Vemos em Jesus o maior exemplo de perseverança, que é manter-se firme na fé que foi aderida, mesmo que isso custe. Ao mesmo tempo, fé não é repetição da doutrina, até porque falar é fácil, né? Para falar da fé, o autor traz vários exemplos do Antigo Testamento. O caminho de perseverança faz parte da pedagogia de Deus, inclusive o sofrimento, ao passo que se torna caminho de crescimento e de santidade. Conclui com conselhos acerca dos temas tratados. Hebreus não é de fácil compreensão, assim como os desafios da vida, mas deixa uma grande garantia: perseverar na fé, porque vale a pena. Concluímos assim a leitura e a reflexão dos livros que nos colocam diante da Igreja em Missão. Aqui nos mostra, nós compreendemos ao longo de todos esses livros, a beleza de ser cristão, a beleza de se ter uma fé viva, uma fé que é vivida, que é concretizada no nosso dia a dia. E também nos dão uma garantia, uma certeza: o céu, para aqueles que desejam, para aqueles que aderem à fé, vivem a fé e buscam ardentemente, vivendo com os irmãos, professando essa mesma fé que um dia vai nos levar ao céu. O material utilizado na reflexão destes livros foi a Bíblia Pastoral, a Bíblia do Peregrino e os autores José Bortolini e Chantal Renier. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!